Olá pessoal, meu nome é Tatiane Batista, tenho 38 anos, sou casada, mãe de 2 filhos, atualmente estou como professora na sala de recursos do município de Planaltina, sou professora efetiva, trabalho com a inclusão já tem alguns anos e sou branca, tenho os olhos castanhos, cabelos castanhos claros, estou usando um brinco pequenininho, uma blusa marrom. Atrás de mim tem uma parede branca de cerâmica com os detalhezinhos de panelas. Estou na minha casa, na cozinha, e vou falar um pouquinho com vocês, juntamente com o meu grupo, que é formado pela Camila e pela Cristiane. Estaremos falando um pouquinho sobre a importância da linguagem na constituição da subjetividade e no desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Oi, eu me chamo Camila Dal Soto, eu sou diretora de uma escola de educação infantil aqui no município de Gravataí. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos longos e lisos, eu uso óculos, hoje eu tô vestindo uma blusa preta e um colar dourado, e atrás de mim tem o alfabeto e os números que estão expostos. Olá, meu nome é Cristiane Luz, eu sou professora do município de Monte Santo de Minas, estou na educação há mais de 30 anos e esse ano estou no atendimento educacional especializado. Eu sou uma mulher de estatura baixa, tenho olhos castanhos, meus cabelos estão curtos e ondulados, também castanhos, começando a ficar grisalho. Estou vestindo uma blusa com fundo preto e com flores nos tons de bege, azul e marrom, com um detalhe no decote. Estou usando brincos penduradinhos com uma bolinha na cor marrom. Atrás de mim tem uma parede clara e do lado esquerdo da tela aparecem fotografias enquadradas numa moldura preta. Daqui a pouco eu volto para falar com vocês sobre a interação entre as funções psicológicas superiores, segundo Vygotsky. Até mais! Vou falar um pouquinho sobre como a linguagem ela influencia a subjetividade. A linguagem ela é crucial na formação e no desenvolvimento dos nossos processos psicológicos, né? Ela atua como mediação entre o indivíduo e o meio em que nós vivemos. A linguagem é que nos permite aprender os valores, né, as normas, as quais geram a nossa identidade. Segundo Vygotsky, ele, na sua teoria, relata o desenvolvimento do pensamento que é influenciado pela linguagem, nos dando a entender que é a linguagem que estrutura os nossos pensamentos, que estrutura, que organiza a nossa vida. Como que a linguagem vai influenciar a subjetividade? Primeiro, através da construção dos nossos sentidos. A linguagem, ela nos permite categorizar e organizar nossas experiências. Ela também expande o nosso pensamento, porque é através dela que a gente consegue abstrair, pensar de forma crítica, desenvolver nossas ideias. Ela influencia a subjetividade através da expressão das nossas emoções, porque é através da linguagem que nós vivenciamos,
expressamos os nossos sentimentos, nós falamos sobre as nossas perspectivas para o futuro, né? Interagimos socialmente, construímos a nossa identidade, como eu falei no início. E assim, é através da linguagem que a gente estabelece relações sociais, compartilha uns com os outros, né? Nos permite analisar, refletir. E com base nisso, nós temos a certeza de que a linguagem ela é poderosa e nos permite construir nossa subjetividade, nos dando a capacidade cognitiva de nos conectar com o mundo. Então, quando a gente vai falar sobre linguagem, né? A linguagem ela é uma ferramenta mais poderosa que a gente tem para se comunicar, né? E também para compreender o mundo, né? Então, Vygotsky, né, trazia muito, né, que as palavras, os símbolos ou até mesmo os signos, né, eles têm um papel fundamental na formação da nossa mente, né? Tanto é que a gente tem ali os 8 processos psicológicos, né, que são desenvolvidos ao longo da nossa vida e também são essenciais para o nosso pensamento, né, que são eles: a atenção, a memória, a linguagem, o pensamento, a inteligência, percepção, emoção e motivação. Então, eles nos favorecem para interação com o mundo, né? Quando a gente fala ali da linguagem, né? Quando a gente aprende sobre a linguagem, a gente não tá aprendendo só comunicar os nossos pensamentos e os sentimentos também, mas a gente também tá adquirindo formas, né? Ferramentas, digamos assim, para pensar de uma forma mais complexa ou até mesmo mais abstrata, né? Dando um exemplo lá, quando as crianças estão no processo de alfabetização, então a gente quer que ela aprenda a ler, né? Então ela vai ler a palavra bola, a palavra pato, e partindo disso a gente quer que ela entenda, né, de forma abstrata o que é a bola, né? O que é o pato. Então a gente quer que ela leia e interprete o que ela tá lendo, né? Então os processos psicológicos superiores, né, eles são fundamentais, né, ali juntamente com a linguagem, porque eles influenciam a gente a pensar, a agir, a sentir, e partindo disso a gente consegue fazer a nossa interação com o mundo. Então, eles são muito, a gente pode dizer que eles são poderosos, né, e nos auxiliam para a gente poder, ao longo da vida, nos comunicar. Olá, estou de volta para falar com vocês, né, como eu havia dito, sobre as interações e as funções psicológicas superiores, segundo Vygotsky, né? Essas funções, elas são pensamento abstratos, a autorregulação, a atenção voluntária, a memória. E, segundo ele, essas funções, elas só são adquiridas por nós através da interação social, que nesse momento ele até chama de plano interpsicológico. Por quê? Porque não está dentro da criança, ela vem de fora, né? A criança não coloca o dedo na tomada, por exemplo, porque alguém tem que falar para ela, ó, não põe porque vai dar choque. Então, tudo que ela tem de aprendizagem, ela está recebendo de fora. Depois que ela internaliza todas essas funções, ela passa, então, a fazer parte do indivíduo, ele vai se apropriar delas e, nesse momento, então, ele passa de um plano para o outro. Ele estava no plano interpsicológico, agora ele passa por plano intrapsicológico. E para tudo isso acontecer, a linguagem, como já foi dito pelas minhas colegas, é muito importante. Ela é uma ferramenta fundamental para a organização mental dessa criança. Por quê? Porque a partir dessa interação mediada pela linguagem é que a criança vai adquirindo conhecimento, planejamento, ela vai começar a planejar o que ela faz, o que ela não faz, ela vai começar a ter um controle também do comportamento, isso eu posso, isso eu não posso, mas para tudo isso acontecer, ela precisa ter
externalizado todas essas funções psicológicas, né? E Vygotsky trabalha muito, ele diz muito no seu trabalho, né, sobre a zona de desenvolvimento proximal, que tem como antecedente a zona de desenvolvimento real, que é tudo aquilo que a criança ou a pessoa já sabe fazer sozinho. E depois da zona proximal, nós temos a zona potencial. O que é isso? É um lugar, é uma coisa, lugar, desculpa. É como se fosse, assim, aquilo que a gente pode fazer. Aquilo que tem condição de fazer, mas não consegue fazer ainda sozinho. Então, quando a gente tem a interação, a mediação de uma pessoa mais experiente que a gente passa por essa zona de desenvolvimento proximal, que é assim um momento às vezes pequeno, às vezes nem tanto, para acontecer essa mudança, para que esse desenvolvimento que ela tinha um potencial passe a ser real. Então ele passa muito por essas zonas aí. Para a gente finalizar, então, segundo Vygotsky, né, as funções psicológicas superiores, então, elas vão ocorrer por meio de um processo de transformação qualitativo. Tem que ter qualidade nisso, né? A pessoa precisa ser instruída. E para ser instruída, ela precisa ter uma interação social, ela precisa ser mediada, ela precisa ter exemplos para poder concluir e adquirir essa função psicológica. E tudo isso através da interação, porque as funções elas são muito complexas e é somente a interação que vai fazer com que essas funções sejam adquiridas. Certo? É isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa interação e essas funções. E eu gostaria de encerrar com um conselho que Vygotsky deu aos educadores da época em que ele estava desenvolvendo toda essa teoria. Ele disse o seguinte: ao dar aos alunos a prática de falar com outros, damos-lhes estrutura para pensar por si próprios. Até mais, espero que vocês tenham gostado.